Olá a todos. Como escuteiros que somos, pertencemos a um movimento internacional, mais propriamente à Organização Mundial do Movimento Escotista. Esta organização está representada em 180 países. Se considerarmos que o mundo tem 206, podemos dizer que estamos praticamente em todo o mundo. Estima-se que somos mais de 28 milhões, e se a isso somarmos os membros das guias, os nossos números superam os 36 milhões. Pois é, no nosso país vivem cerca de 10 milhões de pessoas. É cerca de 3,6 vezes a população portuguesa. Em Portugal, o OSM é representado pela Federação Escotista de Portugal. Esta federação integra o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Escoteiros de Portugal. O Corpo Nacional de Escutas tem quase 70 mil membros. O Corpo Nacional de Escutas é uma associação sem fins lucrativos, baseada no voluntariado, que tem como função a educação não formal das crianças e jovens através do método escotista criado pelo fundador Baden-Powell. Este movimento tem personalidade jurídica e rege-se pelos seus estatutos e regulamento geral, pelas normas de direito civil e canónico aplicáveis. Como em todas as grandes organizações, tem de existir uma estrutura que permita o seu funcionamento. O CNE é composto por órgãos deliberativos, executivos e fiscalizadores. Aos órgãos deliberativos compete definir as diretivas estratégicas da organização que têm de estar de acordo com os princípios do escotismo. A nível nacional, os órgãos deliberativos são Conselho Nacional Plenário, é o órgão máximo do CNE ao qual compete votar o texto ou qualquer alteração aos estatutos, eleger a mesa, votar dos Conselhos Nacionais, eleger a Comissão Eleitoral Nacional e demitir a mesa dos Conselhos Nacionais, a Junta Central, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional ou a Comissão Eleitoral Nacional, em caso de manifesta inobservância dos estatutos e regulamentos do CNE, por maioria de 3/4 dos votos dos membros presentes, entre outras coisas. Depois existe o Conselho Nacional dos Representantes, que é responsável por aprovar e alterar os regulamentos, debater e aprovar o plano e orçamento anual aos órgãos e serviço do nível nacional e debater e votar o relatório e contas, etc. E por fim, o Conselho Consultivo Nacional, que tem como função dar contributos para a estratégia a adotar, aconselhar a Junta Central sobre os projetos e iniciativas a incluir nas propostas de planos de atividades e orçamentos a submeter aos Conselhos Nacionais. E, por último, dar contributos sobre outras matérias que a Junta Central ou o CNR entenda consultar o Conselho Consultivo Nacional. Para isso existe a Junta Central, que é o órgão executivo do CNE, e ela compete assegurar a representação da Associação, coordenar e dinamizar a continuação dos objetivos da Associação, desenvolver o espírito de fraternidade mundial do escotismo, promover as ações necessárias à correta aplicação do método escotista, assegurar o funcionamento dos serviços centrais e implementar a eficiência organizativa, administrar o património de nível nacional do CNE e dinamizar a independência económica da Associação, representar a Associação em juízo e fora dele, para verificar se os estatutos estão a ser cumpridos, para fiscalizar a administração financeira da Junta Central, exercer o poder disciplinar e emitir recomendações e fazer enquadramento com a lei nacional, existe o Conselho Fiscal e Jurisdicional. E não se esqueçam, a Junta Central é um órgão executivo do CNE.
Territorialmente, o CNE está organizado em 20 regiões, coincidentes com as dioceses existentes em Portugal. Fora do país existem mais 2 agrupamentos, um em Macau e outro na Suíça. No caso de regiões com um elevado número de agrupamentos, como é o caso de Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, e os Açores, que são um conjunto de ilhas afastadas entre si, são subdivididos em núcleos. Os núcleos permitem uma coordenação mais localizada, reduzindo o número de agrupamentos sob a alçada de cada uma destas estruturas, tornando a gestão mais próxima e eficaz. Cada região, à imagem da estrutura nacional, tem um órgão deliberativo, o Conselho Regional, um órgão executivo, a Junta Regional, e um órgão fiscalizador, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional. Tem também um órgão consultivo, que é o Conselho Consultivo Regional. No caso dos núcleos, as estruturas repetem-se, ficando de fora apenas o Conselho Fiscal e Jurisdicional. Não, o CNE é uma organização descentralizada. A nível local, as estruturas existentes são os agrupamentos. Estes são estruturas básicas do CNE. Desenvolvem um projeto educativo de acordo com o método e a lei escutista e com a iniciativa pastoral da paróquia onde se insere. Os agrupamentos são dirigidos por uma equipa executiva, a direção do agrupamento, por um órgão deliberativo, o Conselho de Agrupamento e, se possível, por uma comissão de pais. Os agrupamentos têm também características próprias, dependendo da zona geográfica onde estão inseridos, das atividades da comunidade e da estrutura existente no local, tendo uma designação e uma terminologia de acordo com essas atividades. Exemplo disso são os escoteiros marítimos ou os escoteiros do ar. Toda a linguagem está adaptada aos navios ou aos aviões. Exemplo disso são os elementos da terceira secção, designados por marinheiros, no caso agrupamentos dos escoteiros marítimos, ou tripulantes nos agrupamentos escoteiros do ar. De um modo geral, em termos pedagógicos, cada agrupamento é composto por 4 secções, dependendo da existência de elementos compreendidos entre os 6 e os 22 anos. São 4 secções para que as atividades, linguagem e mística usadas em cada secção estejam de acordo com as idades dos seus elementos e das suas necessidades educativas dentro dos princípios da lei de escuta e da doutrina da Igreja. A primeira secção é composta por crianças dos 6 aos 10 anos. Dá-se o nome de Alcateia, pois a sua mística é baseada no livro da selva. Aos seus elementos é dado o nome de Lobitos e estão divididos em bandos de 4 a 8 elementos, usando o lenço amarelo, e tem como patrono São Francisco de Assis. A segunda secção designa-se por expedição e é composta por elementos dos 10 aos 14 anos. Aos seus elementos dá-se o nome de exploradores e estão divididos em patrulhas que se distinguem por um nome de animal. A cor da secção é o verde e tem como patrono Santiago Maior. A terceira secção é a comunidade. É composta por jovens dos 14 aos 18 anos. Os seus elementos designam-se por pioneiros. Estão divididos em equipas de 4 a 8 elementos, usam um lenço azul, sendo o seu patrono São Pedro. E por último, a última secção designa-se por clã. Os seus elementos têm idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos. É considerada a etapa final do escotismo. Aos seus membros dá-se o nome de caminheiros e estão divididos por tribos. A cor representativa da secção é o vermelho e o seu patrono é São Paulo. No fim da etapa dos caminheiros, os seus membros deverão preparar-se para serem elementos ativos da sociedade, contribuindo para um mundo melhor. Como indivíduos, deverão ser pessoas equilibradas e realizadas. Em resumo, o CNE é uma associação da juventude e um movimento da Igreja Católica, destinado à educação não formal dos jovens através do método escotista. Contribui para o desenvolvimento nas várias vertentes, a nível de caráter, afetivo, social, espiritual, intelectual e físico. Como organização, tem órgãos deliberativos, executivos e de supervisão, de modo a garantir o bom funcionamento de acordo com os princípios escotistas e em consonância com a lei civil e canónica.
Estes órgãos são autónomos, mas estão sujeitos à supervisão dos níveis superiores. No território, o CNE está organizado em 4 níveis. Primeiro, a nível nacional estão os órgãos máximos do CNE. Depois, a nível regional, está organizado em 20 regiões que coincidem com as dioceses. Nas regiões com elevado número de agrupamentos ou em regiões com características especiais, existem os núcleos. Por último, a nível local, na paróquia, existe a estrutura base do CNE, que é o agrupamento. Pedagogicamente, cada agrupamento está organizado em 4 secções adaptadas a cada escalão etário. Esta divisão permite desenvolver um método escotista de acordo com o estado de desenvolvimento da criança e do jovem.